Muito bem, então nós vamos ler Hebreus capítulo 7. Uma leitura grande, mas eu vou pedir para você não dormir não. Você deve ter visto aí na arte Lucas Simone. A única coisa que nos une é que ele é Camilo e eu também. Mas ele não pôde estar conosco, está cuidando da sua família. Graças a Deus, Mateus está conosco, entre nós e bem. Então, a gente estava planejado para que ele estivesse aqui, mas nós vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7. É uma leitura grande, então a gente vai fazer uma leitura de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então deixa o seu texto aberto, a gente vai fazer uma primeira leitura, orar por nós para que Deus fale ao nosso coração e depois voltarmos ao texto. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Vamos ficar até aqui por enquanto. Nesta manhã, eu gostaria de começar, e eu vou repetir isso no começo, no meio e no fim. Cristão, crente, irmão, amigo, aproxime-se de Deus. Aproxime-se. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6 e o versículo 8, disse o Senhor para o seu povo: eu vou fazer um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vou fazer um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí seguem os versículos, versículo 6 diz isso, versículo 8 o povo responde: faremos tudo o que o Senhor disse. Vou fazer um reino de sacerdotes, é o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, iniciado lá no Antigo Testamento, que desemboca na igreja, do qual nós fazemos parte, e esse povo, a igreja, como a gente viu na pena de Pedro, na abertura deste culto, nós somos sacerdócio real, nação santa. E Deus já estava dizendo lá na época de Moisés: eu vou fazer um reino de sacerdotes. E não apenas isso, uma nação santa. E esse povo, que é um reino de sacerdotes, eles responderam lá atrás: nós faremos tudo o que o Senhor pedir, nós vamos obedecer. Vamos pensar nesse termo que Deus nos deu, um reino de sacerdotes. Deus podia chamar a gente, na Bíblia nós somos chamados de muitas coisas: pequenos cristos,
nós somos chamados de crentes, os fiéis, nós somos chamados de tantas coisas que a gente já está acostumado, de irmãos, nos saudamos assim. Mas hoje eu queria que você ouvisse Deus dizer, o que é que Deus quer dizer para mim e para você, quando Ele diz na palavra que nós somos um reino, fazemos parte do reino de Deus, e este reino é um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que a gente já viu lá no Antigo Testamento, é aquele que vai diante de Deus, pode entrar, tem acesso à presença de Deus, pode ir lá viver se quiser. No Antigo Testamento, nós tínhamos uma linhagem sacerdotal, ela era sucedida de família para família. Gente, agora tem que ser um pouquinho de aula. Então, presta atenção, puxa o quadro, o pincel está na mão e vamos anotar. Então, o que é importante a gente entender? Que o sacerdote é aquele que faz a mediação do povo para com Deus. E para isso ele precisa acessar a presença de Deus, ele tem condições, tem todas as prerrogativas para estar diante de Deus na presença dele. Por isso que Deus instituiu o sacerdócio lá no Antigo Testamento. E aí, quando a gente pensa nessa instituição, vem um nome para nós. Arão, que inaugura uma linhagem sacerdotal, e os levitas. Teve uma época na igreja brasileira que era moda, o pessoal do louvor ser chamado de levita. Quem é mais velho de igreja vai, e foi do louvor, alguma vez foi chamado de levita. Quem foi? Ninguém levou. Olha lá. Tivemos uns corajosos aqui. Já foi o Ailson também. Quem já foi chamado de levita? Pois é, essa moda passou, né? E agora voltou para grupo de louvor, ou seja, os músicos da igreja. Mas por que os levitas foram considerados? Porque eles cuidavam da adoração. O sacerdócio está atrelado à adoração. Adoração é viver, estar diante de Deus, vendo quem Ele é e dizer quem Ele é, como Ele se revelou a nós. Lá no Antigo Testamento, essa linhagem sacerdotal de Arão, ela era sucedida. Então, se um sacerdote tem um filho, seus filhos iriam aprender esse ofício por meio da vivência do seu pai. Então, era algo que era passado de geração em geração, e eles faziam a mediação por causa do pecado do povo. Aquela mediação expiava o pecado do povo, Deus trazia o perdão dos pecados por causa do sangue derramado. Então, eles sabiam trabalhar com o sacrifício, sabiam trabalhar com o animal, sabiam separar gorduras e vísceras, sabiam colocar aquilo no propiciatório, a colocar o fogo, Deus aspirar aquela fumaça da adoração, do sacrifício e trazer o perdão sobre a nação. Agora, essa linhagem sacerdotal lá do Antigo Testamento, que era inaugurada por Arão e que foi exercida pelos levitas, nós já vimos aqui ao longo do livro de Hebreus e precisamos lembrar, ela era incapaz, ela foi incapaz de prover perfeição. Tinha o sacrifício, Deus mandava o perdão para o povo, o sangue era derramado, mas este sacrifício não removia pecado, nem do povo e nem dos sacerdotes. Outra coisa que tinha nessa linhagem de Arão e que alcançava os levitas, esse sacrifício ele era exercido em conformidade à lei. Vamos lembrar lá do Antigo Testamento, livro de Levítico, livro de Êxodo, como é que tem que ser o sacrifício, tem toda a regra, cheia de detalhe. Era exercido em conformidade com a lei, e a lei do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, ela é maravilhosa, perfeita. O salmista sempre diz, eu amo a tua lei. Porque ela mostra a beleza, a santidade, a grandeza, a santidade do nosso Deus. Mas ela tem um outro detalhe, ela mostra que nós não conseguimos ser como Ele. Ela tem esse sabor amargo para nós. Deus é lindo.
E quando a gente olha a beleza desse Deus, como diz no Antigo Testamento, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, automaticamente a lei mostra, mas você não é como Deus. E aí, quais são as expressões no Antigo Testamento dessa percepção? Ai de mim. Ai de mim. Não foram poucos os homens do Antigo Testamento que olharam a santidade de Deus, a beleza de Deus e gritaram, ai, porque eu sou muito diferente dele. Então, o sacerdócio do Antigo Testamento mostra isso. Deus é santo, perfeito, belo, pleno nele mesmo, seu ser glorioso, e nós, criados por ele, caídos. A lei mostra, e esse sacrifício na linhagem de Arão nos mostra, irmãos, quero que você guarde isso, que nós somos fracos, que nós somos sujeitos às fraquezas, e que esse sistema sacerdotal, embora instituído por Deus, ele aponta para um sistema, ele é uma sombra do verdadeiro sistema sacerdotal que daria conta não apenas do rito, que obedeceria o rito como era no Antigo Testamento, mas um sistema sacerdotal que de fato arrancasse o pecado do homem. Mas aqui, na linhagem de Arão, nós vemos um sistema que é sucedido por homens que são pecadores, homens que são fracos. Por isso, a fraqueza humana, o pecado sempre estava lá. Mas houve um outro sistema sacerdotal. Então, está todo mundo entendido desse primeiro aqui? Agora tem um segundo sistema sacerdotal, que não era o de Arão e dos levitas. E a Bíblia pouco fala. Talvez se você está lá no céu, a gente vai descobrir quem é o autor do livro de Hebreus. Ele vai falar, escuta aqui, irmão, por que você gastou o capítulo 7, que não tinha capítulo 7, ele não dividiu assim, para falar de Melquisedeque? Nós estávamos lá no século 21, o que a gente tinha a ver com isso? Isso era um problema de vocês. Por que você não falou das nossas questões? E talvez vocês estejam aqui, esse Melquisedeque, só tem um pouquinho dele na Bíblia, Gênesis 14 e no Salmo 110, versículo 4, e agora vem ele no Novo Testamento falando de Melquisedeque, como se isso fosse um ponto importante para nós. Estou sendo bem irônico aqui. Para nós, talvez a gente precisa fazer um exercício para chegar no texto, mas para os nossos irmãos, no contexto da carta, era algo que estava gritando. Aquele povo, irmãos, que nos antecedeu, eles estavam dizendo, poxa, hoje teremos ceia. Não, já disse isso aqui, preciso lembrar. Era legal, lá no Antigo Testamento era legal. Tinha aquele dia da expiação, a veste sacerdotal, era bonito de ver. Tinha uma formalidade legal, o povo ficava tudo lá esperando lá de fora, Deus, e ele entrando na presença de Deus, o sininho tocando, taraná, está tudo bem, Deus não consumiu, ele derramou o sacrifício, a fumaça subiu, Deus aspirou, uau, a multidão, uau, legal, Deus perdoou. Agora, não tem nada para ver, não tem sininho tocando, não tem barulho nenhum, não tem fumaça para fazer um cinzinha, ou será que cor que era a fumaça, era branca ou cinza, não tem um cheirinho de queimado, não tem nada, é só em memória. Só lembrar que teve um cordeiro que foi morto, só lembrar que teve um sacerdote, mas a gente não viu ele entrar no santo. Não tem nem templo mais, não tem mais átrio, lugar santo, santo dos santos. É cada um em casa ou no ajuntamento, exercitando a fé e memória. O povo estava sendo tentado, não, vamos voltar. Aquela formalidade é muito legal. Tinha uma estética da adoração, guarda essa palavra, tinha uma estética, tinha um rito, e eles estavam acostumados a olhar, ver, os órgãos dos sentidos estavam todos aguçados para aquilo no momento da adoração. Agora, não vê nada, não cheira nada, não toca em nada e não escuta nada. O que pensa? O interior. O que trabalha? A mente e o coração.
Isso estava pesando para os leitores da carta aos Hebreus. E o autor, pastor, escreve: é assim mesmo. Vocês estão querendo um sacerdócio na linhagem de Arão, só que tem o nosso sacerdote, sumo sacerdote Jesus Cristo, ele é de um outro sistema, que transcende ao de Arão, e esse sistema é de Melquisedeque. Sobrou para mim, há tantas semanas que o texto vem falando de Melquisedeque, o Melquisedeque chegou a vez, não vou falar muita coisa. O que é esse sistema sacerdotal de Melquisedeque? Gênesis 14 diz que Abraão estava voltando com a vitória numa batalha, com os despojos, e aí se deparou com esse camarada, Melquisedeque, rei de Salém. Muitos estudiosos acreditam que esse lugar, rei de Salém, é o que virou depois Jerusalém. A palavra rei de Salém significa rei de justiça, e Salém é rei de lugar da paz. Jerusalém, lugar de paz. Então, a gente vê lá esse rei, e aí ele faz algumas coisas. Primeiro, ele abençoa Abraão. Gente, ele abençoa o patriarca. Então, ele pode, ele é bom. Ele tem prerrogativas para abençoar. Segunda coisa, ninguém sabe quem é seu pai e sua mãe, e nem o rastro que ele deixou. Não sabe de onde veio e nem para onde foi. Não tem genealogia. Mais um detalhe está lá em Gênesis 14. Abraão voltou com os despojos e ainda deu dízimo para ele. Para quem é que nós entregamos as coisas da vida? Para alguém maior do que nós. Então, ele era maior do que Abraão. No mínimo, ele era maior e mais valoroso do que o Abraão, o patriarca. Só que ele, além de ser rei, a Bíblia o denomina como sacerdote. Ele é rei e sacerdote, não tem sucessor e linhagem. E recebeu dízimo e abençoou o patriarca Abraão. É maior do que o sistema sacerdotal de Arão e dos levitas. É maior. E aí, lá no Salmo 110, versículo 4, há uma promessa de que o sistema sacerdotal que vai resolver o problema do pecado e da fraqueza do homem não seria apenas um sistema de sucessão, mas seria um sistema segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vem o autor de Hebreus dizendo: vocês estão querendo o templo, vocês estão querendo ver a beleza da roupa sacerdotal, sentir o cheirinho da fumaça, ver o cordeirinho vivo e depois ver as vísceras expostas lá, ou saber que foi tudo posto no holocausto, tudo que está atrelado ao sistema de Arão. Quando Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem templo, que não tem genealogia, que não tem sucessão, mas que transcende e que não tem sucessão humana, está isento de fraqueza, e ele não é como o sistema de Arão. Ele pode, esse sistema, segundo a ordem de Melquisedeque, o que a gente sabe? Só sabe do Melquisedeque. O louro foi todinho para ele. Ele está, em outras palavras, centrado em uma pessoa. E aí, meus irmãos, nós vemos o autor de Hebreus dizer que o sacrifício que nos liberta, o sacrifício que tira o nosso pecado e que nos garante acesso à presença de Deus, ele é assim, segundo a ordem de Melquisedeque, centrado em uma pessoa que não é antecedido por uma linhagem pecaminosa e fraca, mas que ele por si só garante aquilo que aponta, aquilo que promete. É Jesus Cristo. É esse o sacerdócio de Jesus. Não é fraco, não é pouca coisa. O sacerdócio de Jesus Cristo também foi apontado, prometido pela lei, mas não está baseado na lei. Ele foi confirmado por um juramento.
juramento que Deus fez a Ele mesmo. Ele é celestial, Ele é espiritual, real e eterno. Os sacrifícios do Antigo Testamento, ano após ano, eles tinham que ser renovados. Por quê? Lá estava o povo com pecado. O sacerdócio de Jesus Cristo não, é espiritual. Por que é espiritual? Porque Jesus não entrou ali, literalmente, lá no templo em Jerusalém, no Santo dos Santos. Ele não vestiu a roupa sacerdotal, não estava com o sininho amarrado na sua estola. Mas ele entrou no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, na presença de Deus, na presença celestial do Senhor, e fez a expiação pelo seu pecado e pelo meu. Jesus, a gente já viu, ele é santo. Ele cumpre tudo o que Deus exigiu. Ele é santo. Diz a palavra de Deus, a gente não leu isso ainda, ele é inculpável, não tem culpa, ele é inocente, ele não tem pecado, ele não tem problema nele mesmo. E ele é sem mácula, ele não está contaminado por nada. Ele não tocou, ele não errou. E a beleza de nós vermos isso está nos versículos finais, eu quero que você leia comigo. Volta lá para o texto de Hebreus, por favor, e agora tenho certeza que a gente vai ser mais objetivo e rápido. Eu vou pular um pouquinho. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Sacerdócio anterior, como a gente já viu. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramentos, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento foi posterior à lei, constitui o Filho de Deus, o Filho perfeito para sempre. Que lindo! Esse é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, que não veio suceder um sistema que estava apontando para a fraqueza dos homens. Então preste bastante atenção aqui, irmãos. O sistema sacerdotal de Jesus é espiritual. Ele não tem aquela estética visual, tátil, que tinha no Antigo Testamento. É em memória de mim. Esse sistema sacerdotal de Jesus é real, no sentido de que ele é um sacerdote, mas é rei, domina. E ele é para sempre. Os pecados que o povo de Deus cometeu no passado, no presente e vier a cometer no futuro, estão todos cobertos por esse sacrifício eterno. Para isso, nós precisávamos de um sumo sacerdote e um cordeiro, que seja santo, que cumpre todas as exigências de Deus, que tenha um caráter que não tenha possibilidade de receber uma acusação de erro.
é alguém inculpável e inocente, ele não tem culpa nenhuma e ele não tem mácula. Santo, inculpável e sem mácula. Para quê, Cris? A gente está aqui pensando nisso hoje, para olhar para Jesus e dizer, glória seja dada a Ele. Sim. Mas também para receber a mão no ombro e respirar e dizer, ufa. Por quê? Preste bastante atenção nisso. O caráter de Jesus não é para ser admirado, somente. O caráter de Jesus é para ser conhecido e para a gente entender que Ele é santo, inculpável e sem mácula, e o fato dele ser santo, inculpável e sem mácula tem impacto direto sobre o outro, você e eu. O que Jesus é, reverbera em você. O que Jesus é, reverbera em mim. Jesus é santo, sem mácula e inculpável. Esse é o caráter dele. Mas esse caráter, ele tem desdobramentos no reino de sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote e ele nos constituiu sacerdotes no reino de Deus. E por que nós somos sacerdotes no reino de Deus? Porque ele é santo, porque ele fez o que Deus exige, ele é inculpável, não tem erro nenhum, nem culpa, nada que o desabone, e ele é sem mácula, ele não foi contaminado pelo pecado. E tudo isso ele deu de graça para você e para mim. Portanto, irmãos, cristão, irmão, crente, amigo, aproxime-se de Deus. Deus está à sua espera. Ele quer um reino de sacerdotes que vivem na presença dele. E que a gente responda tudo que o Senhor pedir, nós podemos fazer. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote que é santo, que obedeceu tudo que Deus pediu. Nós temos um sumo sacerdote que é inculpável, não errou. E nós temos um sumo sacerdote que é sem mácula. Ele não tocou, ele não conheceu, ele não foi contaminado por nada. Não recebeu contaminação nenhuma. Então, irmãos, o recado de Deus para mim e para você diretamente hoje é: irmãos, vamos à presença de Deus, Ele está à sua espera. Deus está nos chamando para conhecê-lo de uma maneira mais profunda, e o que Deus deseja hoje é que o Espírito de Deus sopre sobre nós por meio da sua palavra, a fim de que o nosso relacionamento com Deus seja aprofundado, a fim de que o nosso relacionamento com Deus seja melhor estruturado, a fim de que nós nos lembremos, eu sou cristão, pequeno Cristo, eu sou irmão, eu vivo numa família de Deus e tenho muitos irmãos, eu sou crente, creio, sou fiel, mas eu não posso me esquecer que eu fui resgatado para viver na presença de Deus e Ele quer se relacionar de uma maneira direta comigo, porque Jesus me fez sacerdote. Lembre-se disso. Deus nos quer na sua presença. Ah, pastor, vai o senhor lá. Vai lá o senhor orar. Põe o pessoal da oração, no jejum e oração no vale, na presença de Deus, para orar por todos nós. Eles entram e Deus ouve e abençoa a gente. Segunda às 9h tem reunião de oração, que Deus vai lá e abençoa aquele povo que vai interceder pela igreja, o boletim roda semanalmente, e a gente recebe as bênçãos. É verdade. Devemos orar uns pelos outros. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez de você um sacerdote e Ele está à sua espera na presença dEle. Mas Deus vai falar comigo? Eu vou ter percepção das nuances da presença de Deus? Sim. Sim. Deus quer aguçar aprofundar o meu relacionamento com Ele por meio da oração, na leitura da palavra? Sim, isso não é uma obediência seca. Deus disse primeiro, eu quero montar um reino de sacerdotes que vivam na minha presença, são atraídos pela presença de Deus, e uma vez atraídos pela presença de Deus, eles vão responder, tudo que o Senhor pedir, nós vamos fazer.
Se você está aqui hoje dizendo, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, eu tenho que amar, eu tenho que adorar, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu Deus, eu não consigo, eu acerto um e erro 5, dou um passo para frente, e aí quando eu me dou conta, andei 3 para trás. Para! O que Deus quer de nós hoje é, você é sacerdote, permita-se ser atraído pelo ser dele à presença dele. Essa atração ao ser divino, como é que ele nos atrai? Pela palavra. É pela palavra. Você olha a palavra, irmãos, é por isso que a gente precisa permitir que a palavra não seja algo somente cognitivo e em termos de apologética, de defesa. Eu quero saber o que eu creio. Claro que sim. Mas é se permitir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e dizer, meu Deus, como o Deus da Bíblia é lindo. Uau, como o Deus da Bíblia é maravilhoso. Como a presença de Deus que eu conheci objetivamente na palavra, atraiu o meu coração a Ele e eu quero viver na presença dEle. É lógico que a gente vai ter dia que não sente nada. Esse povo aqui estava pedindo o apelo visual, o apelo sensorial. Eu quero sentir o cheirinho da fumaça. Eu quero ver a veste sacerdotal. Eu queria ver o templo com aquelas pedras maravilhosas. E o povo reunido lá de fora entrou. E Deus perdoou. Não tinha mais nada disso. O que eles tinham é a palavra. O que eles tinham é a mensagem e o sacrifício eterno de Jesus Cristo. E eles tinham, e isso foi usado pelo Espírito Santo de Deus, para que o coração deles pudesse ser atraído à presença de Deus. Irmãos, é isso. Cristão, Igreja Batista Fonte Sicar, nos aproximemos. Deus está à sua espera. Um reino de sacerdotes. Meu Deus, essa expressão já me toma o coração, irmãos. Nós aqui somos um ajuntamento de sacerdotes que podem ir à presença de Deus e uma vez na presença de Deus, vulneráveis a Ele, contemplando a glória e a majestade do Senhor, a sua força e a sua formosura, a sua beleza, vão dizer, o que o Senhor quiser, eu vou fazer. Por quê? Porque o Filho dele, santo, inculpável, sem mácula, ganhou meu coração. O mérito é todinho do Filho dele. Eu sou um sacerdote por causa de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que o sacrifício de Cristo Jesus, a redenção, nos constituiu reis, sacerdotes e profetas. Nós podemos anunciar ao mundo a palavra do Senhor, nós podemos viver na presença de Deus como sacerdotes e nós podemos reinar com toda a reverência e pureza dessa palavra neste mundo de pecado, sobre o pecado, sobre as trevas, porque Cristo Jesus nos deu vitória. Reis, sacerdotes e profetas. Tudo que Jesus Cristo é, Ele nos fez ser. Agora hoje, o ponto que Deus quer chamar a sua atenção amorosamente, não é chamar a atenção de puxar a orelha, é consolar a gente para dizer, eu quero você na minha presença. E aí eu tenho 2 lições para o nosso coração à luz disso. Viver e se aproximar, viver como um sacerdote, que se aproxima e vive diante do Senhor, e que sempre vai dizer, eu faço parte de um reino de sacerdotes, e tudo que o Senhor pedir eu quero fazer, significa, irmãos, que Jesus Cristo, Ele te qualificou para se aproximar da presença de Deus. Quando a gente peca, o que a gente quer fazer? Primeira coisa, não vou na igreja hoje. Eu não vou. Estou sujo. Não quero que aquele irmão santo saia de perto de mim, porque a luz dele, a luz de Jesus na vida dele vai trazer luz para o meu pecado. A gente se sente assim, vontade de se afastar. É nesses momentos que a gente precisa exercitar a nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus e dizer, eu estou qualificado para me aproximar de Deus, embora tenha pecado. Eu estou qualificado. Por quê? Porque tem um santo inculpável e sem mácula, e esse é Jesus. Por isso, irmãos,
Quando a gente cai, quando a gente peca, imediatamente a gente precisa correr à presença de Deus. Que isso, pastor? Deixa eu expurgar meu pecado, espiar. Não, corra para a presença de Deus. Corra para a presença de Deus e joga esse fardo de culpa para aquele que se fez culpado, que não tinha culpa própria. Nós estamos qualificados para nos aproximarmos de Deus por causa do relacionamento, para o relacionamento com Deus, por causa dos méritos de Jesus. Mas há algo que rouba o nosso relacionamento com Deus, é o pecado. O pecado faz divisão da gente com Deus, a gente perde percepção da santidade de Deus. A gente vai ficando cauterizado, a gente vai perdendo sensibilidade do próprio pecado. A gente vai se afastando, e aí é aquela ideia de um abismo chamando outra mão. Eu errei aqui, depois errei de novo, depois errei de novo. Quer saber? Já era para mim. Lembre-se que o sacrifício de Jesus é eterno. Então o que é que eu faço? O pecado entra por muitas portas, mas ele sai por uma, na confissão diante da presença de Deus. Deus conhece os nossos pecados passados, presentes e futuros. E Ele nos chama, pecadores arrependidos, pecadores, pessoas com o coração contrito e quebrantado, para viver na presença dEle e dizer: pequei, e o meu pecado está diante de mim. Mas que bom, porque eu estou aqui por causa de Jesus, o santo, inculpável e sem mácula. E é por causa desta pessoa, o meu maravilhoso, nosso maravilhoso sumo sacerdote, que a gente pode se aproximar de Deus para o relacionamento com Ele, apesar das nossas fraquezas. Culpa sai, peso sai, acusação sai fora, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, irmãos. A gente precisa, irmãos, zelar hoje por uma espiritualidade melhor. Uma espiritualidade melhor. E em que ponto a nossa espiritualidade pode melhorar? Em a gente ser treinado, em se aproximar diante de Deus. Eu tinha pavor quando era criança e quando eu pecava. Na minha igreja, dia da ceia era o dia do terror. Não sei se vocês já passaram por isso, já contei aqui. Era o dia, eu falei: Senhor, quando vem aquele texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Geralmente o dirigente da ceia, ele falava: agora vamos ter um momento de autoexame. Se você pecou nesse mês, não sei. Eu só falava, como é que, sim, sei lá, a igreja tinha umas 400 pessoas, como é que 399 vão tomar a ceia? E eu, o único que... Várias vezes o diácono chegava com o pão e com o cálice, falando: não, esse mês não. A conta está enorme. Eu falava: não vou tomar agora. Eu falei: Deus, primeiro era orgulhoso de olhar para o irmão, não pecou. Deus te abençoe, hein? Eu olhava, eu saía de lá derrotado. E aí eu também, os irmãos olhavam um para o outro, principalmente a gente era adolescente, e a gente sentava num lugar que a gente cantava, coral dos adolescentes, um do lado do outro. E eu, às vezes, era muito honesto, dizendo: não vou comer, não vou pegar. E os meus amigos, pecou, hein, irmão? Aí eu falava: Deus... e sempre tinha um crente que: Cris, fica em paz, Deus vai trabalhar na sua vida, mês que vem você vai tomar. Senhor, em oração por você, irmão. E aí era um suplício lidar com o fardo de culpa. Quando eu comecei a ler mais a palavra de Deus e conhecer o poder curador da graça de Deus, eu falei: a graça liberta, a graça perdoa pecado, mas também liberta de pecar. E a graça que perdoa pecado, ela nos leva necessariamente num ato de honestidade e contrição imediatamente, após o pecado, ou tentação ser pecado, e dizer: meu pecado está diante de mim, mas eu vim colocá-lo na tua presença em confissão. Isso não é abuso da graça, isso não é tornar a graça de Deus barata, muito pelo contrário, é uma confissão de um humilde e que depende do sacrifício de Jesus para dizer: me põe de pé diante do Senhor.
Irmãos, a gente precisa nos aproximarmos diante do Senhor. Nesses momentos, existe um ser acusador do povo de Deus e que faz com que a sua voz ecoe de uma maneira horrorosa, com culpa. Para que eu e você não entremos na presença de Deus. Não. Você está com mãos sujas. Não entre na presença de Deus. Lembre de Zacarias 3. Zacarias 3. São várias visões do livro de Zacarias, depois você lê, mas leia. Leia que Deus vai falar com você. O sacerdote estava todo sujo, e aí diz o texto que Satanás estava lá na presença de Deus, o sacerdote na presença de Deus, que é o lugar que ele cabe, e Satanás está lá no Zacarias 3, dizendo, ele não pode, porque ele está sujo. E aí diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Vou trocar as vestes sujas dele por vestes limpas. E ele estava na presença de Deus. Sou eu e você. Vestes sujas. O pecado é sujeira. Mas na presença de Deus, Satanás está dizendo, cristiano não pode estar aqui. Não posso mesmo, porque minhas vestes estão sujas. Mas também na presença de Deus, há o sumo sacerdote que intercede eternamente por mim e por você, dizendo, está repreendido, Satanás. Eu troquei as vestes sujas dele pelo meu sacrifício. Ele foi banhado no meu sangue e ele está limpo para permanecer na presença de Deus. É assim, irmãos. É dizer, Deus, minha veste está suja, mas eu vim aqui na tua presença receber a troca graciosa que o Senhor pode fazer de tirar vestes da minha sujeira de pecado e colocar as vestes justas de Jesus Cristo, o santo, sem mácula e inculpável. Vamos à presença de Deus deixar o fardo de culpa. Ele não é teu. Ele não é para você. Jesus nos deu um jugo suave e um fardo leve. Culpa é salário do pecado. E é isso que Satanás quer, mas Deus constituiu um reino de sacerdotes que tem as suas vestes limpas e a boca de Satanás recalada, porque ele tem poder e autoridade para isso. Mas também estamos qualificados para nos aproximarmos de Deus, estamos qualificados no caráter. Lembra que Jesus é santo, inculpável e sem mácula, e tudo que ele é, ele reverbera, ele deu para nós. Você está qualificado pelo caráter de Jesus, santo, inculpável e sem mácula. Por quê? Jesus não apenas é puro, mas ele purifica. Irmãos, isso aqui é demais. Jesus Cristo toca o nosso pecado, recebe a nossa sujeira e nos dá a sua pureza. Por isso que Deus disse, eu vou fazer um reino de sacerdotes que vão entrar na minha presença por causa do sacrifício de Jesus e serem purificados. O nosso sacerdote, à luz de Zacarias 3, é aquele que diz, está com a veste suja mesmo, mas eu mesmo vou trocar essas vestes e vou dar vestes limpas. O Senhor te repreenda, Satanás. Não é receber o perdão, mas é perceber-se purificado. É ir à palavra para conhecer a Deus e ser vulnerável à presença de Deus e perceber que Jesus Cristo recebeu a nossa impureza e Ele nos dá a sua santidade. Ninguém nasce santo, ninguém gosta de ser santo. E se você gosta, glorifique Jesus, porque isso é obra dele na sua vida. Nossa, mas eu estou amando perdoar meu irmão. Estou amando amar a Deus sobre todas as coisas. Estou amando oferecer a face. Estou amando saber a hora de me calar. Por quê? Não é porque o teu temperamento, ou tua personalidade, ou você meditou mais nesses dias. Ou porque você está com um nível de, alguma fina, bem no teu corpo. É porque você, o Filho de Deus Santo, está em atividade na sua vida para a glória dele. Não há aqui ninguém melhor. Cristo Jesus é superior a todos nós.
É Ele que nos purifica, Ele é Rei. A purificação que Ele faz, ela é definitiva. É por meio de um contínuo relacionamento, e é por isso que o crente tem esperança. Pastor, tem jeito? Tem. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é eterno. Mas tem jeito para o meu marido? Tem. Tem jeito para o meu filho? Tem. Tem jeito para os crentes? Tem. Tem jeito para alguma? Tem. Por quê? Por causa de Jesus. Parece que nós perdemos a esperança na obra de Cristo. Parece que a gente já vem com um plano, bom, eu sei que o pastor vai dizer que tem jeito, a Bíblia também vai dizer que tem jeito, mas eu já vou pensando no que eu posso ir fazendo aqui para melhorando. Não. Jesus supre todas as nossas necessidades como sumo sacerdote. Ele vive para sempre. Por isso a gente pode buscar ajuda na jornada. A gente pode se aproximar com ousadia, como a gente viu no capítulo 4, a fim de acharmos a graça no momento oportuno. E a fim de a gente contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, nos aproximemos, Deus está à nossa espera. Ele nos fez um reino de sacerdotes, que uma vez tocados pela sua presença vão dizer, tudo o que Ele pedir, nós queremos obedecer. Seus mandamentos não são penosos. Está lá em 1 João, seus mandamentos não é peso, é prazer, eu amo a tua lei. E agora é possível obedecer, por quê? Porque o Filho de Deus, o sumo sacerdote, disse, cala-te Satanás, e trocou as minhas vestes. Me deu vestes como a dele, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Então vamos à presença de Deus. O pontinho que Deus quer para nós hoje é que a gente conheça e tenha mais intimidade com Ele. A presença de Deus quer atrair a gente. Mas para isso, irmãos, eu quero dizer, olha, nós estamos aqui, a gente vai orar. Ao longo destes 2 anos, vou colocar 20 e 21, nós saímos do ajuntamento público para um culto olhando para a tela. Foi difícil para vocês? Foi difícil demais para mim. E para todo mundo que pregou. Aí a gente volta não para o nosso lugar de origem, vem para um lugar, esse. Não estou espiritualizando esse lugar, mas é diferente, né? O espaço, a liberdade do espaço foi muito diferente. Pois é, semana que vem nós não estaremos aqui. Não estou comparando os casos como o povo, os leitores da carta aos Hebreus, em que eles tinham a referência estética de uma adoração lá do Antigo Testamento. Mas para nós está muita mudança, né? Do ajuntamento para casa, sei lá, no teu quarto, na tua sala, na telinha do celular, de repente volta para esse lugar que nos dá uma liberdade de serviço para vivermos as atividades da igreja de uma maneira muito mais diferente e, de repente, voltamos para o nosso lugar com toda a gratidão no coração, porque ainda bem que a gente pode, mas é diferente. E a gente vive num tempo, irmãos, em que a estética litúrgica é muito gritante, não é? A gente tem várias possibilidades. A gente lá não tinha, para onde a gente vai voltar, não tem nem tablado para a gente poder se reunir. Não, agora está na moda pinta de preto, e o que é legal, porque tem uma logística para luz e som e acústica e tarará, e a gente, ou então não tem, é muita iluminação, e é isso, e é legal, e se a gente tivesse um espaço, a gente faria de acordo com a nossa possibilidade, as nossas atividades, o problema não está nisso. O problema está a gente suspender um pouco isso e dizer, Deus, a estética está mudando tanto. Eu não posso nem ficar feliz de estar ali, já vamos mudar de lugar. Estava em casa, agora está lá na Bartolomeu de Gusmão, depois volta para Lorena, com busca de um outro lugar. E Deus está dizendo, bom, o lugar muda, o lugar tem a sua estética, mas a estética não tem o poder de garantir a presença de Deus. O que garante a presença de Deus é o conhecimento da palavra e o sopro do Espírito. Então, meus irmãos, não vamos pensar, eu quero dizer, não atrele a sua busca e a sua vulnerabilidade à presença de Deus por uma estética. O que atrai seu coração para a presença de Deus é o sacrifício do Filho de Deus, eterno e para sempre.
E mais do que isso, o culto aqui, o nosso ajuntamento vai acabar, mas o culto não. Deus quer atrair você para a presença dele na semana. Pastor, que horas eu tenho que orar? Não é isso. Não é checklist nem a tua agenda. Mas lembre-se, Deus me fez sacerdote. Ele me quer na sua presença. Como é que eu posso ir à tua presença? Ponha isso diante dele. Deus quer mais da gente na presença dele. Não é para a gente obedecer em primeiro lugar. A obediência é consequência. Eu estou tão extasiado pela presença dele que tudo que ele pedir eu vou fazer. Foi assim que Jesus Cristo viveu, irmãos. Até na hora da dor, ele foi para a presença de Deus. Até na hora que ele estava transpirando sangue, ele o fez na presença de Deus. A presença de Deus domina o nosso ser. Eu já disse que há momentos na vida, disse isso até esses dias para o Lucas e para o Gui. Falei, quando eu mando uma mensagem de WhatsApp, ora por mim, eu não quero deliberar nada, eu só estou dizendo assim, põe a mão na minha cabeça e faz uma oração de sacudimento aí, que eu estou precisando de alguém que ore por mim, que o que eu preciso hoje é da presença de Deus. É isso. Olha, eu não quero saber o que vai acontecer, eu não quero saber qual a resposta, eu não quero saber o resultado. O que nós mais precisamos hoje, Deus, eu preciso da tua presença. Tem que passar? Então a porta fechou, o Senhor retirou, tá bom, mas sem a tua presença não. É como Moisés, se a tua presença não vai conosco, não faz a gente subir daqui. Agora Deus está dizendo para ele, eu vou com você. Então tá bom, vamos embora para o deserto. Irmãos, é isso. Um reino de sacerdotes que vivem na presença de Deus. A presença de Deus, nela a alegria é plena. Nela a alegria é plena, mesmo que seja um tempo de choro. A alegria da presença de Deus nos faz enfrentar um tempo de chorar. Dizendo, é tempo de chorar. Mas eu provei nesse tempo de choro a alegria da presença do Senhor. Vamos buscar isso? Nós vamos cear. E a Bíblia diz, examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame é para a gente se lembrar do sangue derramado, da carne dilacerada lá na cruz e do sangue derramado por nós. E para a gente se lembrar que há mais de Deus à nossa espera na presença dEle. Que você coloque isso como um alvo da tua espiritualidade. Eu quero me aproximar cada vez mais de Deus. Eu quero ser mais vulnerável a Ele. A gente vai orar e depois nós vamos receber o pão e o cálice do Senhor. Mas antes a gente vai ter um momento de autoexame na presença de Deus, no Santo dos Santos. Se suas vestes estão sujas e Satanás está dizendo, ele não tinha que estar aqui. Olhe para Jesus dizendo, o Senhor te repreenda, Satanás, porque eu mesmo troquei as vestes dele. E assim a gente coma do pão e beba do cálice. E anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos e aproveitemos essa liberdade que o Senhor nos dá na presença dele. Senhor, nós te agradecemos pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. Nós te agradecemos porque Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esse sistema foi sombreado lá no Antigo Testamento, mas ele apontava para o sacrifício de um sacerdote e rei, que reina sobre o pecado, porque é santo, inculpável e sem mácula. Esse é o caráter do nosso Redentor, que é para ser conhecido, louvado, mas também é para ser percebido e vivido na nossa própria experiência. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de chamar pecado pelo nome, sem peso.
Muito obrigado pelo privilégio que temos de correr à tua presença e dizer: pecamos, e o nosso pecado está diante de nós. Pecado contra o Senhor, pecado contra nós mesmos, as coisas que o Senhor nos deu, pecado contra o nosso irmão. Pecado, Senhor Deus, contra o nosso próximo. Tem misericórdia. Em palavras e em atos. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber que o Senhor perdoa os nossos pecados. A tua graça nos perdoa, mas também nos liberta de pecar. A tua graça nos faz querer dizer: o que o Senhor pedir, nós vamos fazer. Ó Deus, nós precisamos ser vulneráveis à tua presença. Somos vulneráveis a tantas coisas, Deus, mas como um reino de sacerdotes, o que queremos é a percepção, ó Deus, da tua presença. Nos livra de querer a tua presença nas coisas. Nos livra de querer a tua presença numa estética. Que tenhamos a experiência com a presença de Deus somente pela palavra e o toque do teu Espírito. Que o teu Espírito que habita em nós sopre sobre a nossa vida, paire pela palavra dentro de nós, ao ponto da gente dizer: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ao ponto da gente dizer: eu ficaria, ó Deus, mais vale 1000 dias aqui na tua presença, no teu átrio, do que, mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Senhor, nosso desejo que seja a expressão de Davi, ficaria horas nas vigílias da noite meditando em Deus. Se para isso, Senhor Deus, fazemos isso na direção do carro, ouvindo louvor, relembrando o sermão, rememorando, Senhor Deus, as experiências, os teus feitos no passado, na palavra e até na nossa história de vida, eu peço ao Senhor nesta manhã: aviva-nos, aviva-nos, de maneira que a vida de oração, Senhor Deus, seja mais do que um exercício, seja uma grande vulnerabilidade do nosso ser ao teu ser. De maneira que quando pecarmos, corramos para a tua presença em confissão. Que quando as notícias ruins chegarem, nós corramos à tua presença para fazermos todas as coisas conhecidas diante do Senhor por meio da oração e das súplicas, com ações de graças. E percebemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É isso que desejamos, Deus. Que quando a solidão, Senhor Deus, ela apertar dentro de nós, nós corramos à tua presença e encontremos ali solitude. Encontremos ali satisfação plena no Senhor, ao ponto de dizer: é difícil ter a vida social sozinho, mas é bom saber que temos o Deus Emanuel, Deus conosco. Transforma a nossa vida. Que a nossa espiritualidade, Senhor Deus, ela seja, Senhor Deus, reformada por esse conhecimento da Tua Palavra, de que nós temos um sumo sacerdote que é santo, que é inculpável e sem mácula, e que nós podemos nos aproximar da Tua presença, o Senhor está à nossa espera. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados, troca as nossas vestes e faz calar a voz do acusador. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue derramado, nós nos apresentamos ao Senhor. Gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber, essa ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicar, essa ceia é do povo de Deus, do corpo de Cristo. Se você é da Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, Presbiteriana, olha, aqui quem é que vai participar? Quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, membro do corpo de Cristo. Se você não professa a fé em Cristo, então não coma e não beba. Mas se você é um seguidor de Jesus, essa ceia é do Senhor e Ele nos convida. Tá bom? Enquanto você recebe o pão e o cálice, nós vamos louvar o Senhor.
Esse negocinho aqui, ele tem um truque. Eu sugiro, para não cair o pão, você abre, vira assim, ó, fica tranquilo que o vinho não vai cair. Aí, tá vendo? Pega o pão. Aí depois você, na hora de comer, na hora de beber, você abre o cálice e toma. Então a palavra de Deus nos diz. Eu vou citar o texto de Paulo, em Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos orar dedicando este pão e este cálice para esta finalidade, um memorial. Mas não é só um exercício da memória. É uma atualização desse sacrifício de Jesus, porque nós acabamos de confessar pecados. E o sacrifício feito lá atrás perdoa os pecados que cometemos hoje. E não apenas isso, nós olhamos para o amanhã e dizemos: enquanto Ele não vem, nós anunciamos a morte do Senhor. E um dia cearemos na presença dEle. E aí a gente, quando olha para a eternidade, diz: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quanto tempo nós ficamos privados de fazer isso ao longo desse último ano? Mas aqui estamos, valorizando como nunca esse ajuntamento de poder dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Então vamos orar dedicando este pão. Ele não vai virar a carne do Senhor, e este cálice não vai virar o sangue do Senhor. Ele representa a carne e o sangue do Senhor. Mas nós estamos aqui com a presença real de Cristo Jesus no nosso meio. Ela é espiritual, mas Ele garantiu a sua presença na ceia. Todos os dias da nossa vida, Ele é Deus Emanuel. Por isso, vamos reverenciar e participar dessa ceia com gratidão. Vamos orar e depois comer e beber. Obrigado, Senhor, por este pão e por este cálice. Obrigado pelo ajuntamento. Obrigado pela Tua presença real, não no pão e no cálice, mas no nosso meio. Estamos aqui reunidos, mais de 2 pessoas em Teu nome, e o Senhor está presente neste lugar. Este lugar não é poderoso por si mesmo, poderoso é o Senhor. E o que nos torna, Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, estar aqui, Senhor Deus, com o coração livres, é saber que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pela unidade no corpo. Somos diferentes, mas temos uma unidade no Senhor. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, no qual todos nós fomos lavados e remidos na sua morte e na sua ressurreição. E é isso que nos faz, Senhor Deus, a uma só voz, participarmos, Senhor Deus, proclamarmos que não deixaremos de Te louvar, não deixaremos de Te adorar. As circunstâncias mudam, Senhor,
Mudam-se os dias, mas o Senhor é a nossa estabilidade. O Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa rocha inabalável. Agradecemos, Senhor Deus, por este momento. Te damos graça pelo pão e pelo cálice do Senhor. E afirmamos, ó Deus, o nosso compromisso de olhar, Senhor Deus, para o Senhor, para a eternidade e dizer, não vemos a hora de estarmos contigo. Contemplarmos o Senhor face a face, como o Senhor é. Enquanto não tivemos, seguimos por fé. Enquanto não tivemos, seguimos, ó Deus, guardando a nossa confissão. Ó Deus, que cada tropeço que os nossos pés passarem, quando eles vacilarem, ó Deus, corramos à presença de Deus para receber o perdão. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vamos comer e beber o cálice, o pão e o cálice do Senhor. Amém. Graças a Deus pela sua ceia. Ela não é nossa, é do Senhor. Pode se sentar conforme você for terminando. E nós também já vamos encerrar. Eu queria terminar orando, agradecendo a Deus, porque nós voltamos, porque ao longo do mês de agosto e setembro nós aqui pudemos nos reunir, e porque nós podemos orar pedindo um lugar ao Senhor. Então a nossa comunicação para vocês é a seguinte: na semana que vem nós vamos nos reunir onde a gente se encontrava antes da pandemia, lá no Transamérica, no Flat Transamérica, Alameda Lorena 473, às 10h30 da manhã. 10h30. Mas o nosso compromisso é de procura de um lugar, porque a gente entende que é hora de sair do esquema de monta-desmonta. Então, nós vamos assumir esse compromisso. Já tem pelo menos 2 corretores procurando um lugar para nós. E nós também estamos procurando. Nosso raio é Jardins, Bela Vista, Paraíso, Vila Mariana. Que assim a gente permanece numa região central e não privilegia nenhuma das zonas, os extremos da cidade de São Paulo, que aí todo mundo consegue vir. Oremos por um lugar nesse raio, irmãos. Deus pode nos dirigir e também iluminar, dirigir os passos dos corretores, tá bom? A gente precisa de um lugar de 120 a 150, com que dê para montar ou que tenha um auditório de 120 a 150 pessoas e 2 ou 3 salas de apoio fora banheiro. Então, o nosso passo financeiro, vocês procuram o PP e o Adilto, conversam com eles, mas isso já está bem estudado. O PP e o Adilto sabem qual é o passo que a nossa perna aguenta. Independentemente de tudo isso, está tudo claro, né? A gente chega para um corretor e diz, aluga para a igreja? Aí ele diz, já põe um filtro ali, de 170. Outra coisa, nessa faixa de valor, já cai mais 10. Essa região, e dá para montar, o lugar dá para montar um auditório, ou tem um auditório, e mais 3 salas de apoio? Não, tem as salas, mas não dá para montar o auditório. Aí a gente vai dando esses filtros. E é isso que a gente precisa aqui nessa cidade. Onde está esse lugar? Não sei. Mas nós vamos orar, pedindo ao Senhor. E enquanto esse lugar não chega, não vai ficar triste nem desanimado. Vamos voltar para o hotel, porque era melhor do que ficar em casa olhando para a telinha do celular. Então, vamos voltar para lá, com fervor no coração, na presença de Deus, e orando e buscando um lugar nessa cidade, nesse raio para nós. Tá bom? Vamos orar por isso. Pode orar, porque Deus vai nos dar esse lugar. Tem essa convocação de Deus, é uma agenda dele para a nossa igreja, tá bom? Então vamos orar, agradecer. Eu quero agradecer a Deus pelo servo de Cristo, que foi uma experiência. Se nós estamos buscando um lugar, as 2 igrejas, os 2 espaços que nós usamos ao longo da pandemia, a Igreja Manaim e este lugar, foi instrumento de Deus para a gente dizer, é tempo de sair do hotel. Não foi? No primeiro dia na Igreja Manaim, todo mundo, pastor, nós temos que sair do hotel.
Nós precisamos de um lugar nosso. Aí vendo para cá, é aquela intuição, está confirmado, não era intuição e nem desejo. É o tempo de sairmos. Agora vamos clamar. Vai ser feito com oração, tá bom? E Deus vai nos dirigir. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um lugar para nos reunir na semana que vem. E obrigado por essa percepção que é quase que unânime na nossa igreja, de que é o tempo de procurarmos um lugar. O Senhor tem mais interesse nisso do que nós. E nós pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a Igreja Manaim e sobre este lugar, este seminário, que foram instrumentos do Senhor para a gente entender também a Tua agenda na história da nossa igreja. Por isso, Deus, aquilo que estamos buscando foi o Senhor mesmo que plantou no nosso coração. Mas queremos fazer isso sem desespero, sem ansiedade, sem murmuração, sem queixa. Queremos fazer isso com gratidão e com fé. Queremos fazer isso com percepção de que o Senhor quer cumprir promessas. Ó Deus, nós queremos fazer isso, Senhor Deus, dirigidos pelo Senhor. Nos livra de irmos a um lugar errado. Nos livra, Senhor Deus, de agirmos de acordo com o nosso próprio entendimento. Ó Deus, que o Senhor abençoe-nos nestes meses de outubro, novembro e dezembro, e que a gente, Senhor Deus, também seja dirigido pelo Senhor nessa busca, nessa procura. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a encontrar esse lugar, Pai. Queremos trabalhar, estamos empenhados para isso. Que o Senhor nos dirija, Pai. Abençoa este seminário, Senhor. Abençoa a porção, os nossos irmãos que aqui estarão reunidos na próxima semana. Que este lugar, Senhor Deus, seja um lugar para adoração, Senhor Deus, dedicado para a proclamação da Tua palavra, para o estudo e ensino das Escrituras. E que isso traga aperfeiçoamento da Tua obra na Tua igreja, no Teu povo espalhado por essa cidade. E que, ó Deus, também pessoas vivam, ó Deus, sejam alcançadas pelo Senhor neste lugar, com salvação, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre este seminário, sobre a Igreja Manaim, sobre a igreja que aqui se reunirá. Em nome de Jesus, guarda-nos na volta ao nosso lar, abençoa o nosso domingo. Queremos viver na Tua presença, que ela seja o descanso para nós, que fardos caiam, que temores saiam, ó Deus, que haja renovo nas esperanças, que haja experiências com o Senhor na Tua presença, Senhor Deus, que a gente se aproxime e a gente perceba a troca de fardos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana, até domingo que vem.